E aí, beleza? Hoje, mais uma aula. Qual que é a nossa semana? Nossa 7ª semana de quarentena, hein, gente? Galera do 9º ano aí, professor Goico na área, para falar de um conteúdo muito bacana, muito gostosinho para nós. Sabe o que que é? Período entre guerras. Hoje nós falaremos principalmente dos Estados Unidos. Estados Unidos pós-Primeira Guerra, Estados Unidos na década de 20 até chegarmos na crise de 29. Hoje vivemos uma grande crise, né? Uma crise por conta da pandemia, que levará também a uma crise econômica. Nós já estamos passando por essa crise econômica, né? Então estamos agora já entrando em maio de 2020, olha que loucura, né? E nessa loucura de dizer, aí lembrei da música. Olha que bacana, gente. Pensa no seguinte, como é que você imagina a situação dos Estados Unidos nesse contexto pós-Primeira Guerra? Volta lá na sua cabecinha, na sua memória, qual que é a ideia? Como é que saiu os Estados Unidos nessa guerra? Justamente como uma potência. Então, como vem como uma potência, você tem que ter a noção de que neste período de 1918 em diante, Estados Unidos vai crescendo e os países europeus, em virtude da guerra, estão nessa decadência. Olha aqui que bacana esse contexto, ó. É importante você lembrar o seguinte, os países europeus foram destruídos, né? Boa parte deles por conta da guerra, então boa parte do território europeu foi bombardeado, foi escavado e formaram as trincheiras. Lembra as trincheiras? Né? Então os buracos lá que os caras faziam, onde entravam lá para atirar, igual eu mostrei no filme. Lembra do filme? Né? O Nada de Novo no Front? Então assista o filme, se você não assistiu, assista ao filme 1917 também, né? Esse que esteve agora nos cinemas, concorreu até ao Oscar, lembra dele? Assista, é bem bacana, tá? Para você lembrar desse momento. E aí então os Estados Unidos aproveitaram-se dessa situação para justamente conseguir aí um privilégio nisso tudo, vantagens, claro. Quantas bombas caíram na América do Norte? Quantas bombas caíram nos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial? Nenhuma, exatamente. Né? Então não adianta você pensar, 10 mil, não caíram bombas, né, nos Estados Unidos. Então esse é um ponto muito importante para você não se esquecer que enquanto os europeus estavam lá se degladiando, os Estados Unidos estavam exportando produtos. No final da guerra quase começou a mandar tropas, tá? Mas não sofreu ações negativas nessa Primeira Guerra no seu próprio território, beleza? Então é justamente por isso que tornaram-se, claro, reforçaram essa ideia de uma potência mundial, tá? Porque exportaram comida, exportaram medicamentos, exportaram curativos, tá? Produtos no geral, até mesmo armas, munições, os caras exportaram para os países em guerra, entende? E tudo isso acaba gerando, claro, um acúmulo maior de lucro, beleza? Lembre-se então, Estados Unidos exportando para vários países do continente europeu. Tranquilo? Só produto os Estados Unidos mandou? Não, Goico, olha aqui, ó, empréstimo dos Estados Unidos. Então emprestou dinheiro também para os caras. Por que que eu empresto dinheiro? Aí você tem que pensar no outro ponto. Eu emprestando dinheiro, eu cobro juros. E os juros, eu fico lá, meu dinheiro trabalhando, opa, e eu fico de boaças. Entende isso? Olha aqui que bacana, ó. A intervenção. Então, nessa década de 1920, 1930, é muito marcado justamente por conta disso, pela intervenção dos estados nas economias. Então, um controle rígido, um controle forte desse estado, desses chefes de estado, em suas políticas econômicas, tá? Políticas nacionais. Tudo bem? Então aquela ideia do livre mercado, né, aquela ideia do capitalismo livre iniciativa, isso principalmente o pós-guerra, entrará em uma crise, beleza? Vamos lá, falar dos Estados Unidos específico. Claro, ao longo ali do finalzinho do século XIX, comecinho do XX, até mesmo antes da guerra, Estados Unidos investiu muito em pesquisa, investiu muito em educação, investiu na geração de empregos, na industrialização. Isso fez com que
ocorresse uma modernização dos Estados Unidos. Entende? Tanto é que vocês já devem ter visto lá em geografia aqueles modos de produção do Fordismo, do Taylorismo, né? Com aquelas esteiras de produção, as linhas de produção, né? Até mesmo o Charlie Chaplin, no filme Tempos Modernos, trabalha com isso. Então é importante vocês lembrarem dessa importância do Charlie Chaplin em retratar este cenário da industrialização. Foi algo muito rápido e por ter sido algo muito rápido, as condições de trabalho também foram precárias. Mas por outro lado, o que os Estados Unidos fizeram? Adotaram essas tarifas protecionistas. Goico, mas o que é tarifa protecionista? Tarifa, uma taxa. Protecionista, te lembra proteção. Então eu vou cobrar uma taxa para te proteger? Não, pelo contrário. O que o governo fez? Inseriu taxas, entendam então, impostos, para que produtos que viessem lá de fora dos Estados Unidos, quando chegassem nos Estados Unidos, tivessem uma cobrança maior de impostos. Então vamos pensar o seguinte, eu tenho aqui, vou pegar o canetão, tenho 2 canetões, um é dos Estados Unidos, outro vem da Inglaterra, cada um custa aí $1, ok? Cada um custa $1. Se eu colocar aqui juntos, a tendência é que a pessoa escolha, tanto faz, o preço é o mesmo, a qualidade é muito semelhante, então eu posso comprar o inglês. Quando eu compro o inglês, eu estou deixando dos Estados Unidos lá embaixo. Então o que o governo dos Estados Unidos fez? Adota as tarifas protecionistas. Então eu coloco o imposto ali de 20%, 30%, 40%. Então se custava $1, vai custar 1,30, 1,40. E o produto dos Estados Unidos vai continuar custando $1. Chega no mercado, você vai comprar qual? Se as qualidades são semelhantes, você vai comprar o mais barato. Você vai valorizar a indústria nacional. Entendem isso? Então essa ideia das tarifas protecionistas é justamente para você ter um controle mais rígido do seu mercado e principalmente da sua indústria nascente, beleza? E com isso, claro, você desenvolveu as indústrias dos Estados Unidos, beleza? Tá? Um outro ponto que vai acontecer, claro, se eu estou desenvolvendo as minhas indústrias, tem as tarifas protecionistas, se a galera está consumindo mais aqui e eu estou gerando empregos, isso acaba estimulando o meu mercado interno, porque você vai comprar um canetão, você vai comprar uma máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, você vai comprar um carro, um fogão, um micro-ondas, um rádio. Mais pra frente, então a galera começa a comprar o rádio, porque são produtos aí que os Estados Unidos começaram a oferecer para a população. Então qual era a propaganda do governo? Estados Unidos, a terra de ouro, né? A terra das oportunidades. Esse é um discurso muito antigo lá nos Estados Unidos que sempre foi reproduzido ao longo das épocas, né? A era de ouro. E aí vem o famoso estado de bem-estar social, né? Mas principalmente o modo de vida americano, o American Way of Life. Já ouviu falar nesse modo de vida americano? Que tudo lá é melhor, você tem acesso a tudo, as condições de vida lá são melhores. Isso é um discurso que ganha muita força nessa década de 20. Então justamente nessa euforia de crescimento, a população sai comprando geladeira, sai comprando fogão, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, carro. Só que tem um pensamento que é muito diferente do de hoje, que é a ideia do consumismo. Naquela época, os produtos eram feitos aí para durar 20, 30 anos, não tinha uma validade, né? A máquina, esses eletrodomésticos no geral. Hoje não, hoje então você compra um produto, talvez ele dure aí 3, 4 anos. Ele é produzido muitas vezes com uma validade, né? Os eletrodomésticos. Dessa época da década de 20, do século 20, então olha, 100 anos atrás. Que loucura, né? A galera então não incentivava de fato esse bendito do consumismo, né? Então aí vem justamente esse American Way of Life. Um ponto básico. Você acha que a galera vai ficar comprando várias geladeiras para colocar em casa? Várias TV não existia. Vários fogões e tudo mais? Não, né, gente? Então isso você tem que ter em mente que esse bem-estar, esse modo de vida, qual que é a grande característica? Apoiado em bases frágeis, tá? Não se esqueçam disso. Olha um outro lance importante
Aqui, né, falei do Ford ali em cima, olha o Henry Ford aqui com os carros. O Ford que tem uma história um pouco obscura, teria apoiado os nazistas, né, teria um pensamento antissemita, então contrário aos judeus. Né, esse é um ponto bacana de nós lembrarmos. Aqui é um dos primeiros carros, né? Então aí o pneu, a borracha, muito dessa borracha, desse látex, né, que faziam os pneus, vinha aqui do Brasil, né? Vinha de onde muitas vezes? O Ford até tentou criar a chamada Fordlândia, né? Então a cidade do Ford, onde os caras iam lá explorar o látex e tudo mais, né? Acabou não dando certo, hoje está abandonada, né? A galera tenta aí reconhecer como patrimônio histórico, então veja aquela caixa d'água foguete clássica, né, dos desenhos animados mais antigos, né, e aqui um dos casarões, aí, um dos galpões que seriam usados lá na Fordlândia, tudo bem? E eu falei para você que esse estado de bem-estar era mantido por bases frágeis. Por quê? Você não vai ficar comprando 10 geladeiras, né, 10 fogões. Então, normalmente as famílias compravam famílias mais ricas, com casas maiores, compravam 2 no máximo. Eram muito raros os casos de pessoas que compravam muitos produtos, né, do mesmo produto, no caso, né? Qual que é o problema? Naquela linha de produção, a produção não parava. Então você começou a ter um estoque de produtos. Qual que é o grande lance? Estoque, a Europa está se reconstruindo. Vamos exportar para a Europa. Então, até aí tranquilo. Só que vai chegar um momento, e chegou, que a Europa se fechou. Por que a Europa se fechou? Pelo simples fato de que não conseguia, né, mais comprar esses produtos, e também pensou o seguinte: se eu ficar comprando só produto que vem de fora, eu não consigo desenvolver a minha indústria. O que eu preciso fazer? Desenvolver a minha indústria. Então esses produtos que vêm de fora eu deixo de fora. Goico, mas é aquele monte de produção nos Estados Unidos? Exatamente isso. Tivemos um grande problema, entende? Por que tivemos um grande problema? Claro, começou a ficar estocado. Se fica estocado, é um prejuízo para o dono da indústria, né? Porque aquele produto vai deteriorando com o tempo. Parado, sem uso, ele não pode destruir, transformar em sucata, ele não pode doar. Ele vai ter que vender de algum jeito. Se ele não consegue vender, aí tem um outro ponto, tá? Por quê? Começa a vir o desemprego, eu vou chegar nisso. Olha aqui, ó. Lembra as tarifas protecionistas dos Estados Unidos? Os países europeus também começaram a fazer isso. Não, produto que vem de fora, pode vir. A geladeira, estamos produzindo aqui, pode vir. Só que ela custará de 20% a 30% maior do que custa a nossa. A galera vai comprar qual? A nacional, entende? Que é mais barata, tá? Lembra quando eu falei lá no início dos investimentos nos Estados Unidos, em pesquisa, em educação, em tecnologia, na industrialização? Talvez você não tenha reparado, qualquer coisa pode voltar lá. Mas eu não falei da galera da zona rural, né? Então os agricultores. E justamente isso, nesse crescimento e no momento dessa crise, quem é que começou a passar dificuldade? Porque tinha investido muito na produção, não teve um apoio do governo. Quem foram? Os agricultores. E aí o que os caras começaram a fazer? Perder as terras para os bancos. E aí o cara começou a sair do campo e ir para a cidade. Começa a lotar as cidades. Mão de obra disponível e barata. E justamente isso, nós chegaremos nesse grande ciclo aqui. Olha que bacana esse ciclo. O ciclo da Grande Depressão, gente. Olha aqui, ó. Quer tirar foto disso aqui? Tira foto. Posta lá no seu Instagram, nos seus stories, marca eu, @profgoicomesh, e vamos lá, maio de 2020, já é meu aniversário, vamos que vamos, Brasil. Olha o ciclo, vamos pensar o seguinte, se a galera tem menos dinheiro, eles passam a consumir menos. Se você passa a consumir menos, as vendas dos produtos não vão aumentar, né? Elas vão diminuir. As vendas diminuindo, a indústria não vai ficar, né, a todo vapor ali produzindo, buscando render cada vez mais. O que essa indústria vai fazer? Irá desacelerar, vai segurar a produção. Então, se antes eu produzia 10 geladeiras, agora eu vou produzir 5.
Então, se eu tinha 5 funcionários para produzir 10 geladeiras, agora eu vou reduzir também o número de funcionários. Então, os trabalhadores vão perder o emprego. Então vai ter seguro-desemprego? Não existia isso. Folga remunerada, férias remuneradas, seguro-desemprego, nada disso. Você ganhava por dia, um salário baixíssimo, tá? Hoje seria algo em torno de R$2, R$3 por dia, beleza? Para trabalhar 16, 18 horas, beleza? Tá? Para ganhar R$2, R$3 por dia, tá? Então é um número muito expressivo, tá? Ou seja, a indústria desacelerou, os trabalhadores perdem o emprego e consomem menos, as vendas diminuem, e isso é um ciclo, por isso que é o ciclo da Grande Depressão. O que vai levar à Grande Depressão? Crise, a quebra da bolsa. Por quê? Muitos empresários passaram a observar o seguinte: as indústrias estão em decadência, eu tenho muitas ações investidas nessas indústrias, eu começo a vender, então para tentar recuperar alguma coisa. Só que quando todo mundo começa a ofertar as ações, o que acontece com o valor delas? Cai. O que vai acontecer? A famosa quebra da Bolsa de Nova York. Então, no dia 24 de outubro de 1929, ocorre a quebra da Bolsa de Nova York. Um clássico da nossa história, um clássico da história moderna, principalmente econômica, tudo bem? Que traz aí consequências, traz curiosidades históricas até os dias de hoje. Tudo bem? Então essa pandemia do coronavírus, a galera está buscando aí equiparar com essa crise econômica de 29, com as consequências que a pandemia trará para a nossa economia. Tudo bem? Então vem lá a crise de superprodução, o baixo consumo. Qual foi o país que não foi afetado? União Soviética. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por quê? Não estava ligada a esse capital estadunidense. De resto, boa parte do mundo quebrou. Entende? Por quê? A sua moeda desvaloriza, as suas empresas desvalorizaram. Entende? Brasil, como é que o Brasil foi afetado nisso tudo? Isso até mudou os rumos da eleição e veio um golpe de Estado no Brasil. Por quê? O chamado café. Então essas políticas de valorização do café entraram em crise. Disputa Minas e São Paulo. Quem acabou dando esse golpe em 30 aqui no Brasil? Getúlio Vargas, na Revolução de 30, e depois propôs inclusive a famosa queima do café. Então vejam que loucura, queima para manter os lucros. Então principalmente o café, muitos produtos foram queimados, porque você reduziria a quantidade para elevar o valor do produto. Só que muitos países deixaram de comprar esses produtos, vistos como supérfluos, de pouca importância. Tudo bem? E o café era um deles. Mas quem que vai ser prejudicado? Quem comprava o café dos cafeicultores no Brasil era o governo. Tudo bem? Então quem vai pagar por isso? O povo, claro. Tá? Olha aqui uma imagem clássica de uma agência de empregos, a galera ia lá procurar um emprego, tentar alguma coisa, tentar comida. Essa imagem clássica aqui, essa imagem clássica mostra justamente o melhor modo de vida para se viver, não tem jeito melhor do que o modo de vida americano, e um contraste de um outdoor com a fila de desempregados com cesta procurando comida, então um café da manhã, um almoço, produtos aí da cesta básica, tudo bem? Então é um contraste, a galera comprou muitos carros, comprou muitos produtos, e por fim não tinha comida. Então aqui é um outro exemplo de um rapaz tentando vender o seu carro para tentar comprar comida para as crianças, para os filhos. Consegue? Também aqui, vendendo um carro por $100. E a galera tudo olhando aqui, nossa, olha, vendendo o carro. Quem vai comprar? Consegue entender a loucura que é? E aí vem um plano dos Estados Unidos chamado New Deal. Olha o New Deal que bacana, com o Roosevelt. O New Deal justamente é essa união do trabalho do campo com o trabalho da indústria. É justamente isso. Então agora o governo pensou lá atrás nós pensamos só na indústria, mas o agricultor também tem que ser olhado, cuidado. Então vamos trabalhar juntos, e vem a ideia da união. E esse New Deal justamente é um plano do Franklin Roosevelt com o Keynes, aí vem o keynesianismo, o John Maynard Keynes. Justamente vamos estimular essa economia através de políticas
intervencionistas e que vão gerar emprego. Olha aqui, pode tirar o print, quer ser longo. Aí, tá? Esse é longo, mas assim, ó, é um plano que tem uma intervenção muito forte do Estado, é um plano onde o Estado propôs distribuir melhor a renda, então dar um auxílio para a galera, um auxílio de dinheiro, igual está sendo feito agora, tá? Para a galera ter um pouco de comida, ter acesso à comida, à alimentação, à saúde, tá? E também geração de empregos, então vem obras públicas, escolas, hospitais, pontes, viadutos, que você emprega essa galera e paga um salário e ao mesmo tempo vai desenvolvendo várias regiões dos Estados Unidos. Tudo bem? Isso, claro, ajuda também principalmente a agricultura, né? Então vai investindo na agricultura, você gera ali justamente um financiamento das produções, tá? Por outro lado, muitas empresas começaram a crescer, né? A ter um destaque maior com a ajuda do governo. E aí, quando chegaram num topo, passaram a comprar outras empresas e a exercer uma influência política e econômica no governo, né? Então, as grandes empresas, as grandes marcas começaram a usar dessa força econômica para pressionar o governo, né? Claro, consequências do New Deal, por exemplo, é justamente quando você pensa em Segunda Guerra, quem é a grande potência ali da Segunda Guerra? Estados Unidos, né? Então, esse plano acaba tendo um grande sucesso. Plano junto do Roosevelt com o Keynes, que aí vem a ideia do keynesianismo. O que é o keynesianismo? É a política de intervenção, né? Então, de um forte controle do Estado. Beleza, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, resistido. Não esqueçam de fazer as atividades, beleza? E com certeza, tirem fotinho, postem nos stories e marca @Prof. Goicomagic. Valeu, gente! Se cuidem, tudo de bom. Beijo do Goico, até mais!